Feliz sábado, queridos irmãos de Miguel Badra. Que privilégio estar com vocês novamente para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como vocês podem ver aí nessa imagem, hoje é 3 de outubro, o sábado missionário. O irmão Carlos me fez o convite para me pregar e nada melhor, do que como falar de missão. E nós vemos o que significa ser um missionário de Deus, o chamado que Deus tem para cada um de nós. E eu gostaria de hoje de estudar com os irmãos sobre a vida dos discípulos apóstolos, Cada um de nós, antes de recebermos o chamado para pregar o Evangelho, nós temos antes um encontro com Cristo, uma preparação com Cristo. E eu gostaria de falar com vocês sobre os discípulos, mas nós podemos ver nessa imagem aí que Jesus chamou, teve 12 discípulos, Jesus chamou 12. Mas eu gostaria de hoje estudar com os irmãos sobre um discípulo. Um discípulo que eu me identifico muito com ele. Vocês conhecem o nome dele, O nome dele é Pedro. E eu queria estudar com vocês hoje as lições da vida de Pedro, Quem é este homem? Pedro. Lições da vida de Pedro. Pedro, quem é este homem? Vocês já se perguntaram, Quem é Pedro? Quem é esse homem? E aqui tem uma descrição rapidinha aqui sobre quem é Pedro. Aqui fala que Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Ele nasceu em Betsaida, cidade às margens do mar da Galileia. A profissão de Pedro. Pedro era um pescador rude e iletrado, mas detentor de uma personalidade forte. Ele tinha um dom, era notório o seu dom de liderança. Pedro era casado, como você sabe, Fixou residência em Cafarnaum, o quartel-general de Jesus. Jesus sempre estava ali na região de Cafarnaum. Nessa cidade tinha uma empresa, olha só, Pedro tinha uma empresa de pesca. Aqui em sociedade com Tiago e João, filho de Zebedeu. Então vocês podem ver aí. Pedro, quem é este homem? Quem é este homem, Pedro? Sou eu e você. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Pedro. 11 pontos sobre a vida de Pedro. Vamos ver aí as suas quedas, seu fracasso, as suas vitórias. E vamos nos identificar a sua vida com a nossa vida. Vamos aí, esse grande homem missionário, como Jesus teve paciência com ele e como Jesus tem paciência comigo e com você. Vamos ver aqui. Quem é este homem? Sou eu e você. Vamos ver aí 11 pontos da vida de Pedro. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma oração. Vamos inclinar nossa cabeça. Querido Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos, Senhor, porque podemos abrir nesse momento a Tua Santa Palavra, a Bíblia. Podemos nesse momento estudar, Senhor, mesmo estando longe, o Senhor nos dá essa tecnologia, onde podemos estudar junto com meus irmãos que estão tão longe, Senhor. Mas podemos juntos abrir a Palavra de Deus e cumprir, Senhor, o que o Senhor diz, que nós estaremos juntos em espírito e em verdade, os Teus verdadeiros adoradores. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie agora nesse estudo sobre a vida de Pedro, que possamos, Pai, ver os exemplos, as quedas, as vitórias, tudo, Senhor, como Jesus teve paciência com esse homem, e que nós podemos agora nos identificar com Pedro e ver como o Senhor também tem paciência conosco. Muito obrigado, Pai, porque nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, abençoe meus irmãos de Miguel Badra, e meus irmãos também de todos os cantos, Pai, que vão estar estudando esse assunto. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Espírito Santo possa nos guiar nessa manhã tão maravilhosa de sábado.
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos juntos aí pegar a Santa Palavra de Deus. Vou pegar aqui a minha Bíblia, né? Desde já eu recomendo para vocês essa Bíblia aqui, muito boa. Bíblia Andres. A Bíblia de estudo lançada pela Igreja Adventista, muito boa. Recomendo aí para os irmãos. Então vamos pegar a Palavra de Deus e vamos estudar juntos aí. Vamos ver 11 pontos sobre a vida de Pedro. Deixa eu ver aqui se está gravando certinho. Certo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Vamos ver como foi que aconteceu esse chamado de Pedro. Vamos estudar aí. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Eu vou estar aqui projetando também para facilitar, para nos adiantar também, para nós ganharmos tempo. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, diz o seguinte: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, a Pedro: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram-se então aos companheiros que estavam a outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus e dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão, a Pedro: Olha só agora, irmãos. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, uma coisa interessante, né, irmãos? Deus ele poderia ter chamado os grandes homens que viviam seu tempo, né, os sacerdotes, os homens sábios, mas não, irmãos, ele chamou um homem iletrado, um homem simples como Pedro, um pescador. E Pedro, quando viu ali como Jesus, né, o seu poder, ele se sentiu indigno. Não, Senhor, se afaste de mim que eu sou um pecador, né? Cada um de nós, quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós nos sentimos indignos, né? Nós olhamos: não, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um falho, afaste-se de mim. E Deus ele tem um chamado para cada um de nós, né? A partir de hoje, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, sim de homens. E Deus tem um chamado para cada um de nós, irmãos. Que chamado lindo, né? Mas vamos continuar aqui no nosso estudo. Eu gostaria de pegar com vocês a lupa de Deus. Vocês sabem o que é uma lupa? Né? Quando você está com aquela vista já que não consegue enxergar a letrinha, né? Aí você pega uma lupa, que é esse... para você enxergar mais, você pega uma lupa. E nós vamos aqui pegar a lupa de Deus. Você sabe qual é a lupa de Deus? Também um microscópio. Você sabe o que é um microscópio? Deixa eu ver aqui certinho se está gravando. Vocês já olharam pelo microscópio? Né? Aquele negócio, né, que você vê ali as células. Vamos pegar o microscópio de Deus. Você sabe qual é a lupa de Deus, o microscópio de Deus? Quando você lê a Bíblia e nós não entendemos muito, né, ali, aí nós pegamos o microscópio de Deus. Eu vou pegar aqui o microscópio de Deus, que é esse livrinho aqui, ó, do Espírito de Profecia, o Desejar de Todas as Nações. Recomendo para vocês.
Esse livro aqui é muito maravilhoso, irmãos. Ele também tem a versão, essa aqui, ó, O Libertador, que é o mesmo livro, O Desejado de Todas as Nações, mas na linguagem de hoje, O Libertador. Para os jovens aí, uma linguagem bem fácil. É muito inspirador esse livro, irmãos. Então nós vamos pegar aqui o Microscópio de Deus. O que é o Microscópio de Deus? São os livros do Espírito de Profecia. Você já conhece aí, a nossa igreja, ela é muito abençoada por Deus, porque além de nós temos a Bíblia, a luz maior, nós temos a luz menor, que é os livros do Espírito de Profecia. Se você é um adventista, irmão, e nunca leu esse livro aqui, O Desejado de Todas as Nações, você não sabe o que você está perdendo. Leia aí esse livro, O Desejado de Todas as Nações, recomendo muito. Não somente esse livro, mas a série Conflito dos Séculos. Deus tem muita luz para sua igreja, né? Eu já contei a história para vocês, que um irmão aí em Miguel Badra, de outra igreja, acho que era da Assembleia de Deus, ele falou: ó, Leandro, o João Ribes Palharim lançou um livro falando da vida de Jesus. E aí veio à minha mente esse livro aqui, ó, O Desejado de Todas as Nações. Eu falei para ele: rapaz, eu tenho um livro lá em casa que é extraordinário, 800 páginas falando sobre a vida de Jesus, conta detalhes por detalhes. Ele falou: Leandro, me empresta esse livro. Eu falei: com certeza. Emprestei para ele, irmãos. E acreditem, ele nunca mais me devolveu esse livro, irmão. Graças a Deus, ele nunca mais me devolveu esse livro. Ele ficou muito maravilhado. Ele falou que nunca leu um livro, né, com tantos detalhes da vida de Jesus. E aí nós vamos abrir agora o Microscópio de Deus, a lupa. Vamos ver aí, no mínimos detalhes, a história da vida de Pedro. Vamos abrir várias citações aqui. Vamos lá. Falando sobre o chamado de Pedro, Ciência do Bom Viver, página 480. Ó. Ela diz o seguinte: quando Jesus pediu a Pedro e seus companheiros que o seguissem, imediatamente abandonaram seus barcos e redes. Alguns desses discípulos tinham amigos que contavam com eles para a sua subsistência, mas quando receberam o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram: como viverei e sustentarei a minha família? Foram obedientes ao chamado. Isso aqui serve para mim e para você, irmãos. Deus hoje ele pode estar chamando você para ser um missionário no seu lar, no seu trabalho. E você pode estar falando: mas como, Senhor? Eu vou me entregar minha vida a Jesus? Como eu vou ter a subsistência da minha família? E esses homens, irmão, será que eles não tinham famílias também? Pedro, né? Você sabe que Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, com certeza ele tinha uma família. E eles confiaram em Deus, irmão. Se colocaram nas mãos de Deus e falaram: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez Deus não está chamando você para abandonar a sua casa, o seu emprego, não, irmão. Ele está chamando você para você entregar a sua vida a Jesus. Ser como esses homens. Não hesitar. Quando Deus te chamar, você falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E ela fala mais, ó. Agora para nós. O que eu acho incrível no Espírito de Profecia é que ela explica o texto e ela agora usa uma aplicação para a nossa vida. E ela fala o seguinte: ó, hoje o Salvador chama-nos para a sua obra, como chamou Mateus, João e Pedro. Se nosso coração estiver tocado pelo seu amor, a questão da recompensa não será mais importante para o nosso espírito. Regozijar-nos-emos por ser colaboradores de Cristo e não recearemos contar com a sua solicitude. Se fizermos de Deus a nossa força, aqui está o segredo, irmãos, teremos clara percepção do dever e aspirações desinteressadas. Nossa existência será movida por um nobre ideal que nos levantará acima dos motivos sórdidos. Olha aí, irmão, Deus tem um chamado para cada um de nós. Quando alguém te perguntar: você trabalha de quê? Vamos dizer assim, o irmão Carlos, eu não sei se o irmão Carlos ainda trabalha fabricando roupas. Mas se uma pessoa perguntar: irmão Carlos, você trabalha de quê? O irmão Carlos fala: eu sou um missionário. O meu segundo emprego é fábrica de roupas, meu passatempo. Leandro, você trabalha de quê? Eu sou um missionário. Mas o meu hobby, meu segundo passatempo, meu segundo emprego é vendo pães. Eu sou motorista, como eu trabalhar. E Deus ele quer, irmãos, que nós sejamos pescadores, fabricantes de roupas, de pessoas, que possamos usar o nosso dom para a sua obra. Mas vamos avançar aqui.
Agora, irmãos, o segundo ponto. São 11 pontos, hein, sobre a vida de Pedro. A confissão de Pedro. Pedro, irmãos, é uma coisa interessante que toda vez, irmãos, que aconteceu alguma coisa, que falava, quem se interpunha, quem tomava a vez era sempre Pedro. Você pode notar que Pedro ele tinha esse caráter dele, sempre tomava frente, né? Sempre Pedro, que nem nós vamos ver agora nessa passagem. Vamos abrir agora a nossa Bíblia, Mateus capítulo 16. Pegue aí a sua Bíblia, mas está sendo aqui projetada para nós ganharmos tempo. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser eu, o Filho do Homem? Responderam eles: alguns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí agora Jesus disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Irmãos, imagina aí, irmãos. Ali Jesus pegou todo mundo de surpresa. Aquela pergunta surpresa: vocês, quem dizem que eu sou? Imagina a cena agora, um olhando para o outro. Rapaz, nós nem falamos quem Jesus era, ó. E aí quem toma a vez agora para falar? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aí, irmão, Pedro agora ali toma a frente de todos ali. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Que interessante aí, irmãos. Os discípulos ali olharam um para o outro, cabisbaixo, né, e não tiveram coragem. E Pedro ali naquele momento, tomando a voz ali, falou: Ó Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma coisa interessante que eu vi aqui, quando nós declaramos, irmão, que Jesus é o Filho de Deus, é Deus que está nos usando ali. É como Jesus disse aqui, ó: Não foi carne e sangue que te revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Então Deus revela para cada um de nós, irmãos, quem é Jesus, e nós podemos dizer às pessoas. Mas vamos aqui pegar novamente o microscópio de Deus, a lupa. Vamos ver aqui o que o Espírito de Profecia fala sobre essa passagem. Eu achei muito interessante, eu coloquei aqui para os irmãos. Está nesse livro aqui, O Desejado de Todas as Nações, que eu recomendo, né? Se você é um adventista ou não adventista, nunca estudou esse livro, irmão. Ele é grossinho, irmãos, 800 páginas. Mas é um livro poderoso, irmão. Tem mudado a minha vida. Vamos abrir aqui. Então aqui diz o seguinte, né? Está no capítulo 45 do livro Desejado de Todas as Nações. A verdade que Pedro tinha falado é o alicerce da fé do crente. Deus não a revelara para Pedro por causa de alguma sabedoria ou bondade que houvesse nele. O fato de que Pedro reconheceu a glória de Cristo era uma prova de que ele havia sido ensinado por Deus também. Então o nosso alicerce, irmãos, é Jesus. Deus, Ele revela Jesus para cada um de nós. Quando nós estudamos a Sagrada Escritura, nós encontramos Jesus nas páginas da Sagrada Escritura. E isso aí é um alicerce para a nossa vida espiritual. E ele, não que nós temos mérito algum, Pedro ali não tinha mérito algum, mas Cristo ele quer nos usar, mas ele quer nos alicerçar sobre a rocha eterna que é Jesus. E agora, irmãos, uma coisa interessante, não sei se vocês já estudaram esse capítulo de Mateus, logo em seguinte, irmão, naquele momento ali que Jesus disse para Pedro, a confissão de Pedro, Pedro falou que Jesus era o Filho de Deus, do Deus vivo. E agora, irmãos, acontece uma cena muito triste ali que você nunca parou para pensar. Jesus repreende Pedro. Olha aí que cena. Naquele momento ali, Pedro, no auge ali, falou: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. E agora você avança mais um pouquinho os capítulos, que nem agora nós vamos abrir em Mateus 16 ainda, olha só, no mesmo capítulo, irmão.
Você se lembra que lá nós vimos a passagem Mateus 16, 13 a 17. Agora na repreensão, Mateus 21 a 23. Jesus repreende Pedro. Vamos abrir agora? Desde então, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E tomando o Pedro, olha só agora Pedro, irmão, novamente, sempre é Pedro que toma ali a dianteira dos discípulos. Tomando Pedro, começou a repreendê-lo, repreendeu a Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. 23 agora. Ele, porém, Jesus voltando agora, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas sim as que são dos homens. Olha aí, irmãos, um pouquinho atrás nós vimos aí Pedro com aquela declaração: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. E agora aí nós vemos aí uma pequena queda de Pedro, né? Aí isso aí acontece com a nossa vida, né? Às vezes nós estamos aí num dia, né, pregando o Evangelho, falando de Jesus para as pessoas, e de repente estamos no outro dia, irmãos, que Jesus tem que nos repreender alguma falha que nós cometemos. Mas uma coisa interessante, irmão, o que Jesus não disse? Já pararam para pensar ali? O que será que Jesus está dizendo? O que Jesus disse para Pedro? Será que Jesus estava dizendo que Pedro estava endemoniado? O que dizer aquelas palavras, né? Para trás de mim. Vamos ver aqui o que Jesus não disse com aquelas palavras. Primeiro, Jesus ele não está chamando Pedro de Satanás, irmão. Está falando, chamando Pedro de Satanás. Não, irmãos. O que Jesus não disse, segundo ponto, Jesus não está dizendo que Pedro está possesso. Você lê ali e pensa: rapaz, será que Pedro ali estava possesso, ali estava endemoniado? Não, irmão. Jesus não disse isso. Terceiro ponto, o que Jesus não disse, Jesus não está mandando Pedro arredar. Não está mandando Pedro: sai daqui, Pedro. Não, irmãos. Quarto ponto, o que Jesus não disse, Jesus está mandando Satanás se arredar, irmão. Satanás se arredar. Vamos ver aqui, vamos ler uma passagem desse vídeo de profecia, vocês vão entender mais. Então vamos ver aqui novamente, Jesus não está chamando Pedro de Satanás, Jesus não está dizendo que Pedro está possesso, Jesus não está mandando Pedro arredar, Jesus está mandando Satanás se arredar. Olha só, eu trouxe aqui vamos ler o Espírito de Profecia, depois nós vamos ver uma ilustração. Veja o que o Senhor disse a Pedro: arreda-te, Satanás. O que Satanás estava fazendo? Uma pergunta. Ele ficou frente a frente com Pedro e entre o Senhor e Pedro, de forma que Pedro até achou que devia reprovar o Senhor. Mas o Senhor foi para junto de Pedro e Satanás passou para trás de Cristo. Eu trouxe aqui uma ilustração. Olha só aqui, Jesus e Pedro, face a face ali os dois. E aí Satanás estava ali, irmãos, entre eles, querendo ali: não, nunca vai te acontecer isso. O que Jesus disse, irmão? Será que Jesus estava repreendendo Pedro? Não, irmão, Jesus disse, Jesus tinha seus olhos abertos. A Bíblia fala, irmãos, que nós estamos vivendo um grande conflito. A Bíblia fala que se nossos olhos estivessem abertos para o mundo espiritual, nós estaríamos 24 horas com o joelho no chão, irmãos, porque é um grande conflito. Você está ali num ônibus apertado, vocês aí que estão na cidade grande, aí você pega o metrô ali cheio ali, irmão, você tem que estar orando 24 horas, porque o grande conflito está ali, irmão. Se nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos ali, irmão, multidão de anjos do mal e anjos do bem ali, lutando ali pela nossa vida, para que nós caiamos. E aí, irmãos, esse grande conflito, Jesus abriu os olhos aí e viu ali que
Satanás estava ali, irmãos, tentando atrapalhar os planos. E aí o que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás. Olha só, irmãos. Jesus estava tirando Satanás ali, irmãos, para trás de mim. Não Pedro, irmão. Jesus não estava falando para Pedro que Pedro devia se retirar. Não. Jesus disse para Satanás ali naquele momento, porque Jesus abriu os olhos da fé e viu, irmãos, que Satanás estava ali tentando impedir os planos. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então Jesus estava tirando ali, ó, a barreira que existia entre Pedro e Jesus. Para trás de mim, Satanás. E tem mais, ó. Então tem outra passagem aqui que fala o seguinte, ó. Satanás falou por intermédio de Pedro. Quando Cristo revelou a Pedro o tempo de prova, sofrimento que estava diante dele, e Pedro replicou: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O Salvador ordenou: arreda-te, Satanás. Satanás estava falando por intermédio de Pedro, fazendo-o desempenhar parte do tentador. Pedro não suspeitou da presença dele, mas Cristo pôde perceber a presença do enganador. Em sua repreensão a Pedro, dirigiu-se ao verdadeiro inimigo. Então Jesus ali naquele momento, irmãos, ele se dirigiu ao inimigo que estava tentando usar Pedro ali naquele momento. E muitas vezes nós estamos no nosso auge, né, sendo usado por Deus, e quando nós caímos nós estamos sendo usados pelo inimigo. E aí Jesus repreende ao inimigo, né? Mas vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está gravando certinho. Vamos continuar aqui na nossa jornada. E agora nós vamos no ponto 4, hein? São um total de 11. Vamos ver se vai dar tempo aqui de nós explanar toda a vida de Pedro. Pedro afunda nas águas. Vocês se lembram dessa cena, né? Pedro ali, Jesus com os discípulos. Mas vamos aqui abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Imediatamente Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E quando ele despedia as multidões, subiu a um monte à parte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Contudo, o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Que interessante ali, irmãos, né? Jesus estava ali pregando, né, numa região. E aí Jesus agora manda eles ir na frente, ó, vão na frente, que já já eu vou despedir a multidão e eu alcanço vocês. E aí eles foram, irmão, enfrentaram uma grande tempestade, a maior que eles já enfrentaram na vida. Mas vamos continuar aqui a ler. Versículo 26. Né, Jesus ele veio andando pelas águas, até eles, né, eles estavam enfrentando ali, irmão, daquela tempestade, o barco quase afundando, e de repente, olha o que aconteceu no versículo 26. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí quem entrou em cena nesse momento? Quem, irmãos? Sempre é Pedro, irmão. Pedro agora entra em cena. Olha o que Pedro faz, irmão. Versículo 28. E Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre a água. E ele disse: vem. Tendo Pedro descido do barco, andou sobre a água para ir a Jesus. Mas reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. 31. E Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-lhe, ele disse: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo eles para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vieram e a adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então que cena, hein, irmãos? Então que cena é essa, hein, irmãos?
Naquele momento ali, Pedro tomou a dianteira e falou: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Que coragem, hein, irmãos? Será que nós teríamos coragem como Pedro? Que coragem, né? Senhor, se és tu, me manda te ir contigo. Acho que é um quadro fascinante, né? Como essa imagem aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha que cena é aquela ali. E de repente ali Pedro começa a andar. Imagina a cena, irmão. Eu gosto de imaginar a cena. Deixa eu botar aqui a imagem de Pedro. Imagina a cena, irmãos. Pedro ali andando sobre as águas. Rapaz, eu sou o máximo. Olha aí, eu tô andando. E ele dá aquela olhadinha, irmãos, para os discípulos. Imagina aí. Ele dá aquela olhadinha ali, olha só, eu sou o tal. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para os discípulos. Aí, eu tô andando sobre as águas. Olha como eu sou o máximo. Aí, de repente, quando ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com ele, irmãos? Ele começou a afundar. E Jesus, né, fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus pega ali nas mãos dele, automaticamente ali ele pede socorro a Jesus, e Jesus estende a mão, pega na mão dele e levanta ele novamente, irmãos. Olha que cena é essa. Agora vamos trazer aqui para os nossos dias. Vamos abrir novamente o microscópio de Deus. A Ellen White, falando desse caso aí que aconteceu, ela diz o seguinte, ó: logo que puderam acreditar no assombroso fato, Pedro ficou como fora de si de alegria, como se ainda mal pudesse crer, exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E olha só que interessante agora. Olhando para Jesus, Pedro caminhava firmemente. E assim acontece conosco, irmão. Quando nós estamos olhando para Jesus, quando nós estamos uma vida de comunhão, de oração, estudando, irmãos, a Bíblia, o Espírito de Profecia, os nossos olhares estão com Cristo, irmãos. Mas aí o que aconteceu com Pedro? Voltando-se para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. Olha só, irmãos. Calma aí, deixa eu ler aqui novamente. Ó. Olhando para Jesus, Pedro caminhava firmemente. Aí ela dá uma vírgula aqui, ó. Como satisfeito consigo mesmo, porém, voltando-se para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. E aí acontece conosco, irmão. Aí nós estamos uma vida de santidade, né? Buscando a Deus, andando sobre as águas. E aí você olha para os irmãos: rapaz, olha aquele irmão ali, eu sou mais santo do que ele. E aí, irmão, nossos olhos saem de Jesus. Automaticamente nós afundamos. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Ela diz aqui, ó: voltou-se para os companheiros do barco, desviou os olhos de Jesus. Né? Às vezes nós olhamos aí para a vida, como é que está a igreja. Olhamos, né? Vemos irmãos em pecado, caindo. E aí nós nos magoamos, irmãos. Já aconteceu muitas vezes comigo, né? De você olhar, né? Nós tiramos os olhos de Jesus e vemos defeitos nos outros, vemos defeitos nos nossos irmãos. E aí a nossa fé afunda. E aí nós saímos do caminho e temos que clamar ao Senhor: Senhor, salva-me, ajude-me. E ela fala mais aqui, irmãos, vamos continuar. Andando lado a lado, a mão de Pedro no lado do mestre, entraram juntos no barco. Mas Pedro estava agora rendido ao silêncio, rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha de se vangloriar. Olha só, irmão, na hora que ele estava andando sobre as águas, ele estava se vangloriando. E aí temos que tomar cuidado também, irmãos. Né? Às vezes nós estamos aí, né, na nossa vida cristã, buscando a Deus, andando sobre as águas. E aí tiramos os olhos de Jesus, olhamos para os nossos irmãos. E aí acontece o que aconteceu com Pedro. Ó. Ela diz aqui, ó: nenhuma razão tinha de se vangloriar sobre os companheiros, pois a causa da incredulidade e da exaltação quase perderam a vida, irmãos. Olha só, irmão, exaltação. Não é porque eu estou aqui lendo a Bíblia, o Espírito de Profecia, que eu posso me exaltar. Eu sou melhor do que os irmãos. Sou melhor que os irmãos, sou mais santo. Aí, irmãos, nós perdemos a vida espiritual. Incredulidade. Ele foi incrédulo ali. Tantas vezes também, irmãos, a incredulidade bate a nossa porta, né? Quando vem a tempestade da nossa vida. E aí nós tiramos os olhos de Jesus e perdemos a fé, a incredulidade, a exaltação. E aí nós perdemos a nossa vida, irmãos. Mas será que
quando acontece isso conosco, já era, irmão, não tem mais jeito não. Fala, não, o Senhor me abandonou, já era. Não, irmãos. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus levantou ele novamente. E assim Jesus quer fazer com cada um de nós. Ele quer segurar as nossas mãos e nos erguer. Como diz aquele hino, né? Meu nome está nas mãos de meu Senhor. Foi assim que tudo recebi. Entender-me não será possível. É um hino muito maravilhoso do Inário Adventista. Mas vamos continuar aqui. Tem uma passagem que está no livro de Isaías, irmãos. Ele diz o seguinte: quando você está passando por dificuldade, quando você está afundando no mar da vida, quando você está pensando que não há mais chance para você, diz agora, ó: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-me pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Oh, irmãos, que passagem. Tem aquele hino também que fala assim: ao passares pelas águas, serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamas arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, irmão, se você está passando pela tempestade da vida, se você está no seu alto elevado, né, não, eu sou mais santo do que meus irmãos, aí, irmão, nós tiramos os olhos de Jesus. Mas aí Deus, ele nos segura pela mão e ele está conosco, irmão. Ele vai nos levantar. Você pode estar passando a dificuldade que for, Deus, ele não te abandonou, irmão. Ele não desistiu de você. Ele quer ir te restaurar, quer levantar a sua mão, como ele fez com Pedro. Muitas vezes, irmão, não foi só essa cena, foi mais. E ela fala agora, irmãos. Ixi, quando eu li esse texto aqui, é forte demais. Está no livro Desejo das Nações. Quantas vezes, ao sobrevir-nos aflição, fazemos como Pedro? Não é, irmãos? Quando vem a aflição, nós fazemos como Pedro. Olhamos para as ondas em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as orgulhosas águas passam por sobre nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. E agora é que ela termina. Jesus não nos chama para segui-lo, para depois nos abandonar, irmão. Tem um hino muito maravilhoso também, irmãos, que fala assim, ó: mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja pelo revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, e leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Mas todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai. Nossa, esse hino é muito lindo também, irmãos. Tem muito hino adventista, irmão, que são lindos. Vale a pena você escutar, né? E aí, irmãos, ela fala aqui, né, que muitas vezes, como Pedro, irmão, nossa fé vacila, nós tiramos os olhos de Jesus. Mas ela termina aqui, ó: Deus, ele não nos chama para segui-lo para depois nos abandonar, irmãos. Isso aqui é incrível, irmãos, como é o amor de Deus. Ele tem paciência com cada um de nós. Não importa se você está em pecado, não importa se você tirou os olhos de Jesus, irmão, se você está afundando na provação. Deus, ele quer segurar nossas mãos. Por isso, segure nas mãos de Deus, irmãos. Busque a palavra dele, né? Busque. Ele vai erguer a nossa mão novamente e nós vamos entrar no barco com Jesus. Nós vamos continuar aqui a nossa história. Os que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação, irmão. Nós estamos continuamente, nós somos dependentes de Deus. Podemos entender agora que nosso pé se acha firme e jamais seremos abalados. Enquanto nós estivermos conectados com Deus, irmãos, firmes com Deus, nós não seremos vencidos pela tentação. Por isso, continue, irmãos, firmes com Deus, não desista. Mas vamos ver agora outro ponto. Pedro vê a glória de Deus. Eu vou adiantar aqui, irmãos, por conta do tempo. Já estamos aqui com
40 minutos. Eu vou adiantar essa parte aqui, vocês conhecem muito bem. Jesus lá no Monte da Transfiguração. Tem aquele encontro glorioso que aparecem Elias, Moisés. E aí Pedro novamente toma a dianteira. Como você conhece a cena, né? Eu vou pular essa parte aqui no Monte da Transfiguração por conta do tempo. Eu vou adiantar um pouquinho. Então vocês conhecem essa história aí no Monte da Transfiguração. Pedro ali tomou a dianteira, né? Ficou maravilhado, mas eu vou pular essa parte aqui por conta do tempo. Só que eu gostaria só de citar essa parte aqui. É rapidinho. Naquele momento você conhece que quando Jesus sobe no monte com eles, né? Os discípulos, infelizmente, eles pegam no sono. Eles dormem. Naquele momento ali. E aí a irmã White fala que se eles tivessem acordado, irmãos, eles tinham recebido muita informação ali. Porque Elias e Moisés estavam ali falando com Jesus sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E ela fala aqui, por haverem sido vencidos pelo sono, os discípulos pouco ouviram do que passaram entre Cristo e os mensageiros celestiais. Então eles estavam muitas horas ali, irmãos. Elias, Moisés e Jesus ali conversando sobre o plano ali que ia acontecer, sobre a morte de Cristo, a sua ressurreição. E os discípulos, infelizmente, eles não estavam vigiando, eles pegaram no sono, dormiram. E eles perderam muitas coisas, né, sobre o conhecimento do sofrimento de Jesus e da glória que havia de seguir. Perderam a bênção que lhes teriam cabido, houvesse eles participado do seu sacrifício. Tardios de coração eram esses discípulos, tão pouco sabendo apreciar o tesouro com que o céu buscava enriquecer. Um exemplo que eu uso aqui para nós desse caso, irmãos, que aconteceu. Naquele momento ali que todo o céu estava ali, querendo revelar para os discípulos ali a cena, nos momentos que talvez iriam até, os discípulos iriam não ter mais a decepção, né, quando Jesus morreu. Eles estavam dormindo naquela hora. E aí acontece conosco, irmão. A vida Deus, ele tem muitas coisas para nós, através da sua palavra. Muitas coisas para nos revelar através da Sagrada Escritura, irmãos. E aqui eu tenho um texto aqui que eu queria citar daqui dessa parte. Está no livro Caminho a Cristo. É um livro também muito poderoso. Como é de admirar, pois que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E contudo há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecida a Deus a nossa necessidade. Sem oração constante, diligente e vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos dos caminhos verdadeiros. Olha aí, irmãos, assim como os discípulos naquele momento ali no Monte da Transfiguração perderam muito porque eles estavam dormindo. Eles foram acordados ali naquela hora gloriosa, mas tinha muitas horas que estavam se passando. Assim acontece conosco, irmão. Quando nós negligenciamos a oração, quando nós negligenciamos o culto de estar na igreja, quando você vai para a igreja, irmãos, né? Dói meu coração, né? Acho que imagina aí, a pior coisa pro pregador, o irmão Carlos aí prega, acho que o irmão Bilil já pregou, né? O irmão Ignaldo já pregou, vários irmãos já pregou, mas a pior coisa é quando você está pregando ali, irmãos, e as pessoas estão dormindo no banco da igreja. Nossa, aquilo ali dói no coração do pregador. Não é, irmão Carlos? Quando você está lá, né? Porque quem está pregando ali conhece e vê todos os olhos de todo mundo, irmão. Sabe quem está dormindo, quem está conversando. E isso aí, irmão, nós perdemos muito quando nós vamos pro culto para conversar, para ficar batendo papo ali, coisas sem sentido. Quando você vai pro culto para dormir, irmãos, dói o coração, irmãos. E aí nós perdemos muito, né? Quando nós negligenciamos, quando nós vamos para a casa de Deus para dormir, só para cumprir tabela. Não, irmãos, não vai para a casa de Deus para cumprir tabela, não. Vai para a casa de Deus para buscar. Não seja como os discípulos, não. Naquele momento ali do Monte da Transfiguração, eles deviam estar recebendo a palavra de Deus, mas eles estavam dormindo. E assim acontece conosco. Às vezes você acorda tarde, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a palavra de Deus. Ah não, vou dormir até tarde hoje. Hoje é sábado, hoje é de dormir. Aí nós perdemos, irmão, como os discípulos. E aí eu posso tirar essa lição para mim e para você a partir dessa história. Mas vamos continuar aqui o nosso relato. Servos dos servos, irmão. Aquele momento final ali na vida de Cristo. Eu vou aqui fazer um resumo, irmão, por conta do tempo. Meu tempo já extrapolou.
Mas naquele momento ali os discípulos, você conhece a história também, os discípulos estavam discutindo ali entre eles, quem é o maior entre eles, né, irmão? Eles não queriam, estavam com aquele espírito de orgulho. Naquele momento eles estavam esperando um reino material. E eles estavam discutindo ali, ó, quem vai ser o maior, quem é o maior aqui quem vai ser o líder. E aí, irmãos, ninguém queria lavar o pé um dos outros. Eu vou pular também essa cena aqui. Mas eu vou ler aqui porque essa parte aqui é muito interessante, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Chegou, pois, a Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar os teus pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está limpo. E vós está limpos, mas não todos. Então que cena, irmãos, aquela. Então que cena aquela, né, irmãos? Os discípulos ali discutindo quem era o maior. E aí Jesus toma ali a toalha, começa a lavar os pés dos discípulos. Eles estavam olhando um para o outro. Quem vai fazer esse serviço tão humilhante de lavar os pés uns dos outros? Aqui, irmão White fala, ó, havia entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Essa rivalidade manifestava na presença de Cristo, o entristeceu e o magoou. Apegavam-se os discípulos à sua ideia favorita de que Cristo firmaria seu poder e tomaria seu posto no trono de Davi. E no coração de cada um continuava a anelar posição mais elevada no reino. Haviam estimado a si mesmos e uns aos outros, e em lugar de considerar seus irmãos mais dignos, colocavam-se em primeiro lugar. Então, irmãos, eles estavam ali discutindo quem vai ser o maior. E aí isso magoou o coração de Jesus, irmão. Naquela cena ali, final, Jesus nas suas últimas horas, antes de ele tomar o cálice, irmão, da aflição, eles estavam ali discutindo, não, eu vou ser o maior, eu vou ser o menor. E assim acontece conosco também. Aí nós somos na igreja, porque nós somos um cargo, né? Eu vejo aí um cargo tão pesado, irmãos, tão forte, que é o cargo de ancião da igreja, é um cargo pesado. E aí nós olhamos pro irmão falando, rapaz, eu queria ser ancião, eu queria ser, né, o pastor, né, eu fazia isso, fazia aquilo, e é um cargo pesado, irmãos, muito pesado. Por isso, irmão, ajude aí nossos irmãos nesse cargo aí pesado aí de ancião, nossos pastores. Isso entristece muito o coração de Jesus. E ela termina falando aqui: quem vai ser o servo? Imagine a cena. Eu gosto que vocês imaginem a cena ali. Todo mundo ali, né, discutindo ali. E tinha alguém que lavava os pés uns dos outros. Mano. Tinha que ter uma pessoa para lavar os pés naquela. E aí eles se esquivaram. Não, eu não vou fazer esse. Quem vai lavar os pés, mano? E Jesus toma a toalha. E aí a irmã White fala, ó, Pedro não podia suportar ver seu Senhor, que ele acreditava ser o Filho de Deus, fazendo um papel de um servo. Todo o seu ser ergueu-se em protesto contra essa humilhação. Não compreendia que para isso viera Cristo ao mundo. Com grande veemência exclamou, nunca me lavará os pés. Solenemente disse Cristo a Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O serviço que Pedro recusava era um símbolo de uma purificação mais elevada. Cristo viera para lavar o coração da mancha do pecado. Recusando-se deixar Cristo lavar-lhe os pés, Pedro estava recusando a purificação superior, incluído na mais humilde.
estava na verdade rejeitando o seu Senhor. Não é humilhante para o Mestre permitirmos que ele trabalhe em nossa purificação? E agora aqui na 7ª cena, irmãos, Jesus também ali, irmão, naquele momento ali, Pedro falou que nunca ia negar Jesus. E aí vocês conhecem também esse triste resultado aí na vida de Pedro. Nunca te negarei. Naquele momento ali, Pedro vacilou, irmãos, na fé também. Vamos ver aqui, está em Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Todavia, após a minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E respondendo Pedro, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, de ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então, que cena aquela ali, né? Pedro com autoconfiança. E aí acontece conosco também, irmãos. Aí veio nós estamos aí, acabamos de nos batizarmos, conhecemos a Cristo. E aí nosso orgulho, a nossa confiança fica lá no alto. E você pensa: eu nunca vou negar Jesus, nunca. E aí, irmão, nós não conhecemos a nós mesmos. Por isso que o maior inimigo, irmãos, não é Satanás e o mundo. O maior inimigo é quando você olha no espelho e você se vê a você mesmo. Negar a você mesmo e seguir a Cristo. E aí, vocês conhecem a história. Senhor, disse ele, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Sua confiança própria se demonstrou sua ruína. E assim acontece conosco. A nossa confiança própria é a nossa ruína. Por isso que nós devemos nos esvaziar do eu e confiar somente no braço poderoso que é Jesus. Se nós olharmos para nós mesmos, por isso que nós não devemos olhar nem para o nosso próximo, o nosso irmão, a falha do caráter deles, não, nem para nós. Devemos ter nosso olhar fixo em Jesus, né? Tem aquele hino que fala assim, ó: fixa seus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás da luta terrestre, maravilhas do seu grande amor. Nós devemos fixar os nossos olhos no Mestre. E aí a confiança própria de Pedro foi a sua ruína. Senhor, disse ele, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E ela termina aqui, ó: sua confiança própria demonstrou sua ruína. Ele facilitou a Satanás tentá-lo e caiu sob as artimanhas do ardiloso inimigo. Quando Cristo mais precisou dele, ele ficou ao lado do inimigo e negou abertamente o Senhor. Naquele momento, vocês conhecem a história do Getsemane. Nós não vamos aqui entrar em detalhes por conta do tempo, mas vocês conhecem a história do Getsemane, irmãos. Jesus entra ali no Getsemane e ele chama 3 discípulos para ficar com ele ali: Pedro, Tiago e João. E aí naquele momento ali, irmãos, eles estavam dormindo naquela hora. Então vocês conhecem a história, né, do Getsemane ali. Naquele momento ali, Jesus disse para Pedro: ó, Senhor, eu nunca vou te negar. E naquele momento, irmãos, que Jesus estava mais precisando de oração, Jesus voltou para Pedro e Pedro estava dormindo. Vocês conhecem a história. Nós vamos avançar aqui, ó. Muito se encontra hoje onde Pedro estava, quando, cheio de confiança própria, declarou que não havia de negar a seu Senhor. E por causa de sua autossuficiência caem presa fácil dos ardis de Satanás. Os que compreendem a própria fraqueza confiam em um poder mais alto que o próprio eu. E enquanto olham para Deus, o inimigo não tem poder contra eles.
Então a nossa única segurança, irmãos, é nós estarmos com os olhos fixos em Jesus. Vocês podem ver aí vários exemplos da vida de Pedro, né? E vocês conhecem a história. Pedro negou Jesus. Nós vamos adiantar aqui. Vocês conhecem, eu vou adiantar. E ela fala aqui, ó. Tantas vezes, irmãos, nós julgamos Pedro. Como é que pode o discípulo de Jesus negá-lo? Aquele que andou 3 anos e meio com Jesus e negá-lo. E eu, irmãos, e nós? Eu já temos aí, ó. Já faz já... O ano que vem vai completar 10 anos, irmãos, que eu estou na caminhada com Cristo, que eu fui batizado, que eu conheci a Jesus. 10 anos. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. E nós que temos 10 anos de igreja, né? Eu tenho 10 anos, você pode ter mais, 40, 50 anos. E você fala, como é que pode? Pedro negou Jesus, andou 3 anos e meio com ele. E nós, irmão, 10 anos eu tenho andando com Cristo. Será que nós podemos negá-lo? E ela fala aqui, ó. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência. Sabe o que é maledicência, irmão? Fala mal um dos outros, fala mal das pessoas. Por conversas destituídas de senso. Conversa, irmão, não tem nada a ver. Às vezes acaba o culto da igreja. Isso dói muito o coração. Às vezes acaba o culto da igreja, irmão. Em vez de nós estarmos falando sobre a palavra de Deus, nós estamos falando sobre o time de futebol, sobre o que passou no jornal. Isso aí, irmãos, atrapalha o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. E nós negamos a Cristo, irmão. Palavras inverídicas, descorteses. Podemos negá-lo esquivando-se das responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Olha aí, irmãos, hoje aí nós estamos nesse momento de pandemia. E Satanás oferece aí para as pessoas, né, o Netflix de graça. Oferece tudo aí, irmãos, tudo. E aí nós pegamos aí os prazeres do mundo no lugar de nós estarmos nesse momento de crise. Nunca mais, irmão, vai haver uma crise como essa que nós estamos passando. Igrejas fechadas, irmãos impedidos de visitar uns aos outros. Nunca, irmão. Nós estamos vivendo em tempos sem iguais na história. Nós estamos vivendo em tempo emprestado. E aí Satanás vem oferecendo Netflix de graça. Tudo na palma da sua mão, através do celular. E aí, o que nós vamos escolher? Nós vamos negar a Cristo ainda, irmão, como nós temos negado? Ou vamos nos apegarmos à palavra de Deus, o que está escrito? E ela fala mais, ó. Podemos negá-lo conformando-se com o mundo por uma conduta indelicada, pelo amor das próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em sombras. Então nós podemos negar a Cristo por muitas coisas. Muitas coisas. Não é somente você olha para a vida de Pedro e fala, Pedro negou Jesus, como é que pode? E nós, irmão, 10 anos de caminhada, 20, 30 anos, 40. Tem pessoas que já nasceram na igreja. E aí nós negamos a Cristo, irmão, porque nós fazemos essas coisas. Só que aí, irmãos, isso aqui que está o poder de Deus. Nós vamos terminar nesse ponto agora. Nós estamos chegando ao fim da nossa mensagem. Jesus, ele não, irmãos, ele não lançou Pedro nas trevas, ele não abandonou Pedro, ele restaurou Pedro. E assim, irmãos, não importa se você foi longe demais, não importa se você está aí na batalha, irmãos, quase desistindo, soltando as mãos de Jesus, se você está afundando, se você está negando a Jesus, não importa. Deus, ele quer segurar as suas mãos, ele quer te restaurar, assim como ele restaurou a Pedro. Nós vamos agora estudar essa cena agora da vida de Pedro. E aí nós vamos agora entrar aqui no detalhe final, na restauração de Pedro. Vocês conhecem também a história, está em Mateus, João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, né, naquele momento ali, os discípulos vão pescar, vocês conhecem a história. E aí, naquele momento triste, pescando, de repente no outro dia aparece Jesus às margens do rio. E aí Pedro vê que é o mestre, se joga na água lá, tem um encontro com Cristo. E aí eles estão juntos ali. E aí vem essa cena agora. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-se a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, porque Pedro negou, irmão, Jesus 3 vezes. E aí Jesus também pergunta 3 vezes. Pedro, pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Aí Pedro entristeceu e perguntado pela terceira vez: Ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E aí Deus agora, irmãos, Jesus ali reergue Pedro, né? Pedro estava ali desanimado, triste, porque negou seu Senhor. E assim também acontece conosco, uma vez nós ficamos tristes, desanimados, porque por causa dos nossos pecados nós negamos a Jesus, por conta da nossa vida de pecado. Mas Deus ele não nos lança fora. E aí eu gostaria de terminar a mensagem, irmãos. O último capítulo aqui do livro das Todas as Nações, capítulo 35. A negação do Senhor por parte do mesmo era um vergonhoso contraste com a sua anterior profissão de lealdade. Ele desonrara a Cristo e incorrera na desconfiança dos irmãos. Olha aí, irmãos, os irmãos perderam confiança em Pedro. Estes pensavam que Pedro não teria permissão de ocupar sua posição anterior entre eles, e ele próprio sentia haver perdido o direito ao depósito que lhe fora confiado. Antes de ser chamado a retornar à sua obra apostólica, devia dar perante todos eles testemunho de seu arrependimento. Sem isso, seu pecado, embora dele houvesse arrependido, poderia destruir-lhe a influência como ministro de Cristo. O Salvador deu-lhe a oportunidade de reconquistar a confiança dos irmãos e, tanto quanto possível, afastar a mancha que trouxeram sobre o Evangelho. Aí se dá uma lição a todos os seguidores de Cristo. O Evangelho não se transige com o mal. Não pode desculpar o pecado. Os pecados secretos devem ser confessados somente a Deus, irmãos. Então, se você tem algum pecado secreto, você deve confessar somente a Deus. Os pecados secretos devem ser em segredo confessados a Deus, mas o pecado público requer pública confissão. Então, irmão, se você magoou alguém na igreja, magoou seu filho, sua filha, você deve em secreto ali, irmãos, pedir perdão a ele, pedir desculpa. Mas o pecado público, irmão, deve ser confessado publicamente, né? Na igreja. Se você fez alguma coisa, confesse, irmãos, ali para os irmãos, na reunião: irmãos, ó, eu fiz isso, né? Irmãos, e os discípulos viram ali, irmãos, que Pedro, né, ele caiu, mas ele foi restaurado ali, porque novamente Pedro ali no meio deles ali falou: Senhor, sabe que eu te amo. E aqui ela termina: dando provas de arrependimento, deve os discípulos remover a injúria, tanto quanto esteja ao seu alcance. Então os pecados secretos, irmãos, né, alguém que você magoou, você deve ir lá secretamente pedir perdão para aquele irmão, para aquela pessoa que você magoou. Agora o pecado público deve ser confessado. E aí, irmãos, Pedro é transformado. E agora, irmãos, quando você lê o livro de Atos, não sei se já aconteceu com você, você lê ali antes, a história de antes de Atos, parece que os discípulos eram umas pessoas, mas quando você vê a história do livro de Atos, aqueles homens covardes, não somente Pedro negou a Cristo, irmão. Aí vem nós julgamos Pedro: Pedro negou a Cristo, mas não, todos os discípulos negaram a Cristo, porque todos ficaram acovardados. E agora você vê os discípulos transformados pelo poder do Espírito Santo. Pedro, irmãos, num sermão que ele deu, com a descida do Espírito Santo, irmãos, em um só dia, 3.000 almas, o discurso que Pedro teve ali, irmãos, 3.000 almas se entregaram a Cristo. Deus, ele quer usar, irmãos, a sua igreja, ele quer usar a mim e a você. O Espírito Santo, irmãos, está querendo nos usar. E aí, irmão, nós estamos meio desanimados na fé, cambaleando, uma hora estamos em pé, outra hora estamos caindo. Não, irmão, se levante, se apegue às mãos de Cristo. 3.000 almas em um dia no sermão de Pedro. E Deus, ele quer nos usar, irmãos. Ele quer que um sermão que nós pregamos
ganhe 3 milhões de almas. Imagine, quando vier o alto clamor, o poder da chuva serôdia, 3 milhões de almas em um só dia. Deus, ele quer usar a mim e a você, irmãos. Ele quer nos usar. Então Deus, ele quer usar cada um de nós. E aí termina aqui, irmãos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Esse miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles tinha a aprovação do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e correta. Falassem eles o idioma materno ou numa língua estrangeira. E aí, irmãos, a última fase aqui, a 11, Pedro morre de cabeça para baixo, irmão. Pedro não nega a Jesus mais. Pedro agora está, irmãos, transformado ao ponto de se entregar a vida a Jesus. E diz, irmãos, a história que Pedro não se sentiu digno de ser morto como seu Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso aqui se confirma nessa passagem aqui do Espírito de Profecia. Está no livro Atos dos Apóstolos, da irmã Ellen White também, no capítulo 52. Ela diz o seguinte, ó: na providência de Deus foi permitido a Pedro encerrar seu ministério em Roma, onde sua prisão foi ordenada pelo imperador Nero. Seu último testemunho em favor de Cristo na metrópole do mundo e sobre o seu solo derramar o sangue como a semente de uma vasta colheita de santos mártires. Ele, porém, nunca... Olha só, irmãos, aquele pecado que ele tinha negado a Jesus, irmãos, ainda ardia no coração de Pedro. Ó. Ele, porém, nunca pôde perdoar-se a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido e dessa maneira morreu o grande apóstolo Pedro. Então, dessa maneira, irmãos, Pedro morreu, irmãos. Ele ainda sentia mágoa ainda, irmãos, do seu remorso, do seu pecado. Às vezes, irmão, uma vida toda de existência, irmão, às vezes os pecados nos esmagam. Vocês já estudaram sobre o tempo de angústia de Jacó, que nós vamos passar. O tempo de angústia, irmãos, não é por causa da perseguição, não. É se nossos pecados foram perdoados. Às vezes, irmãos, a nossa velha vida, o nosso passado, irmãos, ainda vem na nossa mente. E às vezes nós nos fazemos a pergunta: será que nós fomos perdoados? E claro, irmão, Deus nos perdoou. Mas às vezes nós não nos perdoamos a nós mesmos. Às vezes nós ficamos carregando um fardo que Deus já nos perdoou. E aí nós devemos colocar, irmão, nas mãos de Deus. Entregar nossa vida em suas mãos. E aí você conhece essa cena aí, ó. Pedro, irmãos. Aquele grande homem, nós vamos vê-lo no céu. Vamos conversar com ele. Vamos falar com ele. Pedro, como é que foi, Pedro? A sua vida. Nós vamos ter, irmãos, esse encontro no céu com Pedro. E aqueles homens, irmãos, eu gostaria de terminar agora fazendo um apelo ao nosso coração, ao seu coração, ao meu coração. E às vezes nós pensamos: será que esses homens eram super-homens? Mas não, irmãos. A Bíblia fala que esses homens eles tinham a mesma fraqueza que nós. Tem um texto aqui que eu gostaria de terminar com os irmãos. Associava-se ele como discípulos como seu mestre, de seus lábios, recebendo diariamente lições da verdade. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tinham de travar contra o pecado a mesma luta que nós. Necessitavam da mesma graça para viver vida santa. Então esses homens, irmão, eles não eram melhor que nós. Não eram super-homens. Talvez nós vivemos numa geração difícil, irmãos. Muito difícil nós estamos vivendo. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro transparente. Ela poderia muito bem ocultar. Eu, se estivesse escrevendo um livro,
eu ocultava, irmãos, o defeito de caráter que esses homens tiveram, como Davi teve, a sua queda, Salomão, né, Elias, que desanimou. Esses homens tinham as mesmas fraquezas que nós, irmãos. Mas quando eles se apegassem ao braço poderoso de Jesus, eles seriam fortes. E assim, irmãos, é o segredo da nossa vida cristã. Nós somos fracos, como esses homens foram. Mas enquanto nós nos apegarmos a Jesus, buscando a sua palavra, nós seremos fortes, irmão. Enquanto nós estivermos orando, buscando, irmão, a salvação dos perdidos, as pessoas que Cristo morreu por cada um por elas, irmãos, nós seremos fortes. E aí eu gostaria de terminar, irmão. Quem é este homem? Pedro. Quem é este homem? Aí você poderia colocar a minha foto e a sua, irmãos, aí nessa tela que nós estamos vendo agora. Quem é este homem? Pedro. Esse homem, sabe quem é Pedro, irmãos? É eu e você. Esse homem cheio de fraquezas, quedas, caiu, levantou, caiu, levantou. Esse homem, irmãos, é eu e você. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Sou eu, é você. E eu gostaria, irmãos, de terminar, irmãos, com uma recomendação. Você quer ter as suas mãos com as mãos de Jesus? Você quer ter uma vida vitoriosa? Eu também quero, irmãos. Use, irmãos. Busque os instrumentos que Deus colocou para a sua igreja, irmãos. A Bíblia, o Espírito de profecia. Esse é o segredo, irmãos, para nós termos uma vida vitoriosa em Cristo. Joelhos no chão, pregação do Evangelho. Por isso eu recomendo para os irmãos esse livro aí. Eu gostaria de terminar, irmãos. O Desejar de Todas as Nações. Se você é um adventista, nunca leu esse livro, comece hoje, irmão, a leitura desse livro, junto com a Bíblia. Se você tem sono, tem preguiça de ler, ore a Deus, irmãos. Fala, Senhor, eu tenho preguiça de ler, me dá sono, me ajude. E Deus vai ajudar, irmãos, como Ele ajudou a Pedro. Recomendo também, se você não aguenta pelo menos ler esse livro aqui, o Desejado, leia esse pequenininho, que é um resumo do Desejar de Todas as Nações, Vida de Jesus. A sua vida vai ser transformada, irmão. Nós vamos ter uma vida transformada como a de Pedro. Se nós somos aquele cristão, irmãos, que pegamos a Bíblia somente no sábado, a nossa vida vai ser como a vida de Judas, irmãos. Judas, ele não tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele ali, irmãos, ele traiu Jesus. Porque ele não tinha uma vida de comunhão. Ele não era como Pedro ali, irmãos, juntinho. Não era como João, filho do trovão, que se transformou em discípulo amado. Também recomendo esse livrinho aqui, ó, Caminho a Cristo. A minha recomendação, irmão. Você vai ter uma vida transformada, irmãos. E nós, irmão, vamos ter uma vida tão transformada ao ponto de entregar a vida a Jesus. Nós estamos vivendo nos momentos sem igual na história, irmão. Nós temos pouco tempo. Pouco tempo, irmãos. É incrível, né, como o tempo mudou de uns dias para cá. Nós temos muito pouco tempo, irmão. Então, se você tem uma vida, irmãos, desleixada, irmão, é o momento de nós nos apegarmos a Jesus e ser como Pedro. Senhor, salva-me de mim mesmo. Deus abençoe vocês, estou orando por vocês. Continue firme, não desista. Jesus está voltando, irmãos. Esse ser aqui poderoso, que nós só vemos através da Sagrada Escritura, irmão. E em breve nós vamos ver face a face. Eu gostaria de terminar, irmãos, com hinos. Eu sei que meu tempo já passou. Eu não sei aqui quando eu vou pregar de novo. Talvez, irmão, do jeito que nós estamos indo, as coisas estão indo, talvez eu não pregue mais para os irmãos. Talvez, não sei, não sabemos, irmão. Aí você pode ver que de uma hora para outra as igrejas se fecharam as portas. Eu não sei quando eu vou ter aqui pregar novamente para os irmãos. Por isso eu peço desculpa aos irmãos pelo tempo que passou, por ter extrapolado um pouco a hora. Mas eu não poderia terminar o sermão cantando esse hino com os irmãos. O irmão Bilil deve estar assistindo nesse momento. Eu me lembro uma vez que ele pregou aí na igreja de Miguel Badra e ele usou esse hino, que ele foi no encontro de anciãos, ele e o irmão Carlos. É um hino muito maravilhoso. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu gostaria que vocês cantassem comigo esse hino. O irmão Bilil deve lembrar uma vez que ele pregou aí na igreja de Miguel Badra. Ele falou que esse hino aí transformou a vida dele. Sobre o altar, 317. Queria que você cantasse comigo.
nesse momento e nós vamos terminar com a oração. Coloque a sua vida nesse momento nas mãos de Deus. Ele quer te usar nessa manhã. Ele quer transformar na sua vida, assim como transformou a minha, transformou a vida de Pedro. Coloca a sua vida sobre o altar e Deus ele vai transformar a sua vida. Canta comigo assim, toda a igreja. Se há nelas a paz, temas, fé e poder, e louvor que Jesus quer dar, poderás descansar, sua bênção ter, se tua vida estiver sobre o altar. Entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te bendirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Se caminhas com Deus pelo brilho da cruz, has de ter o poder para vencer. Glória a Deus. Viverás, pois feliz, andarás sempre em luz, ofertando ao Senhor teu viver. Entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te bendirá, far-te-á descansar, e sua vida será uma canção. Recompensas terás em servir ao Senhor, em falares do amor de Jesus. Alegrias de ter em celeste fervor, em lugar em seu reino de luz. Entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te bendirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Amém, louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a orar nesse momento. Eu vou estar me colocando de joelhos, se vocês quiserem. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, como o Senhor dirigiu, Pai, a vida dos discípulos, a vida de Pedro. Nós nos identificamos, Pai, com a vida de Pedro, os seus altos e baixos, a sua queda, o seu erguimento. Nós nos identificamos, Pai, cada um de nós, os meus irmãos, a mim, a minha família, com Pedro, Pai. Mas te pedimos, Pai, assim como o Senhor teve misericórdia de Pedro, teve a misericórdia de nós também, nos transforma a nossa vida, tira de nós, Pai, as coisas do mundo,
a maledicência, o mal, tudo que nos afasta de Ti, a autoconfiança, o eu, o maior batalha, Pai, é o eu, que Satanás possa estar para trás, Senhor, e que o Senhor possa governar a nossa vida. Abençoe nossos irmãos aí de Miguel Badra, abençoe a Tua igreja reunida nas quatro cantos da terra, Pai. Um dia, Senhor, nós estaremos no reino dos céus, todos juntos, para nunca mais nos separar. Abençoe, meu Pai, nesse restante de sábado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agradeço aos irmãos. Obrigado aí pela paciência que vocês tiveram comigo. Nós estamos vivendo momentos sem igual na história, irmãos. Continue, se pegue as mãos de Jesus, não desista. E hoje vou estar também aqui, que os irmãos estejam em oração por mim. Vou estar pregando aqui na igreja de Solânia. Pela primeira vez eu vou estar pregando em 2 cantos ao mesmo dia, irmãos. Estou agora de manhã agora com vocês aqui e vou pregar aqui na igreja de Solânia hoje. Fui escalado para pregar. É uma bênção muito grande, irmãos. Quando alguém escalar você para pregar, aceite aí. É uma bênção muito grande, porque você, além de você pregar o evangelho, você prega para você mesmo, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e que Deus abençoe a todos. Até a próxima vez.